Fala pessoal, tudo bem? Bom, dando seguimento, né, às nossas aulas sobre o Enem, agora a gente vai falar sobre a introdução. Então, a gente viu na primeira aula sobre o que é a tese, como é que eu elaboro a tese, e agora a gente vai falar do primeiro parágrafo da redação, que é o da introdução. E a gente vai ver como é que a gente pode elaborar essa introdução e algumas estratégias que eu costumo usar, né, nas minhas aulas para facilitar o momento de elaboração desse primeiro parágrafo, que é tão importante na redação. Por que ele é tão importante? Porque é na introdução que a gente vai trazer o posicionamento, né? Que é o que a gente quer defender em relação àquele problema, as causas principais daquele problema, e isso vai me levar para os parágrafos seguintes de argumentação e, por consequência, a conclusão em que eu vou elaborar a proposta de intervenção. O nosso foco hoje é só sobre o primeiro parágrafo. Eu gosto de dividir o primeiro parágrafo da redação em três movimentos, que eu gosto de chamar de contexto, tema e tese. Como assim? O contexto é aquilo que eu vou usar para iniciar a minha redação, para começar, né, o meu texto, e quanto mais relacionado ele tiver com o tema, melhor. Então pode ser um fato histórico, pode ser um personagem de um livro, pode ser um trecho de uma música, pode ser um filme que você assistiu, uma série que você assistiu, pode ser uma notícia, pode ser um fato real que você leu ou ficou sabendo que aconteceu com algum famoso, algum artista, algum político, né? O céu infinito pode ser um fato filosófico, uma fala, um pensamento filosófico, enfim. Mas eu gosto de dizer, então, que o contexto é aquilo que a gente vai buscar para iniciar, né, a abertura da nossa introdução, para, como o próprio nome diz, contextualizar o tema. Depois a gente vai fazer uma ponte desse contexto com o tema, e aí a gente tem várias estratégias para fazer isso acontecer, a gente vai ver alguns exemplos ali na frente, e por fim, elaborar a tese, que, como eu falei na aula passada, a gente pode pensar, não é a única fórmula, mas uma das que costuma ajudar bastante é pensar na tese como as causas principais para a continuidade de um determinado problema. Então, eu gosto sempre de frisar que não tem uma forma certa ou errada de começar a redação. O importante é você usar o seu conhecimento de mundo, o seu repertório, porque a gente só tem chance de escrever bem sobre aquilo que a gente domina. Então, eu não sou o propagador de modelos prontos de redação, porque eu acho que eles engessam o texto e a gente sempre tem conhecimento sobre os diferentes assuntos e temas. Às vezes a gente fica inseguro achando que não tem, mas todo mundo tem conhecimento para estruturar a redação com as próprias ideias. Mas vamos ver, então, alguns exemplos para a gente entender essa história de contexto, tema e tese. Como assim? Então, aqui vamos pegar, por exemplo, esse tema, que agora não vou me lembrar o ano, mas foi o tema do estigma, né, o preconceito que está ligado às doenças mentais no Brasil. E a gente vai ver um parágrafo de introdução na imagem da frente, em que o autor, a autora, usou como contexto uma situação, um processo histórico de um hospital psiquiátrico na cidade de Barbacena, em Minas Gerais. Na verdade, cita um livro, né, que chama O Holocausto Brasileiro, que conta a história desse hospital psiquiátrico na cidade de Barbacena. Então, a introdução, né, dessa redação ligada ao estigma associado às doenças mentais começa citando um livro que faz uma espécie de relato real do que aconteceu nesse hospital. Esse contexto vai ser usado para relacionar o tema, que é a existência, a continuidade do preconceito, do estigma vinculado às doenças mentais. E, por fim, a redação vai trazer como tese dois principais fatores que contribuem para a continuidade desse estigma, que é o próprio preconceito da sociedade e uma omissão estatal, né, uma ausência de ação do Estado. Se você olhar na primeira aula falando sobre tese, numa das redações, numa das introduções que a gente leu, a gente viu também a falta de ação do Estado vinculado ao tema. A diferença é que era o tema da invisibilidade causada pela não certidão de nascimento. Ou seja, veja que muitas vezes as causas para temas diferentes podem se repetir. Vamos ver como é que essa estrutura se tornou um parágrafo? Então, olha aqui. A obra Holocausto Brasileiro, da escritora e jornalista Daniela Arbex, retrata as péssimas condições do maior hospital psiquiátrico do país, na cidade de Barbacena. Nesse livro, os pacientes são tratados por meio de métodos arcaicos e invasivos, desde agressões psicológicas até choques elétricos, demonstrando a violência sofrida por indivíduos portadores de transtornos psíquicos. Tudo isso aqui que está em negrito é o contexto, ou seja, está contando sobre o livro, as condições ruins desse hospital psiquiátrico, pessoas eram vítimas de agressão psicológicas e até choques, demonstrando a violência. Qual é a ponte que vai se fazer?
Assim, além de expor os abusos do sistema de saúde da época, o texto também é atual, ou seja, acontecia isso na época e o texto também é atual. Por quê? Uma vez que o preconceito e a omissão estatal perpetuam o estigma associado às doenças mentais no Brasil. Aqui teve até uma inversão, o tema veio embaixo e a tese em cima, mas a lógica do contexto para chegar no tema e trazer um posicionamento existe, né? Então, o livro foi usado para fazer uma relação com a continuidade desse preconceito, desse estigma, que tem ligação com o preconceito da sociedade e a omissão estatal, que fazem com que haja uma perpetuação, uma continuidade do estigma associado às doenças mentais. Depois a gente vai ver outros exemplos de parágrafos em que o contexto, tema e tese segue essa ordem. Então a gente pode perceber, aqui é o restante do texto, se você quiser ler os parágrafos de desenvolvimento, pode pausar aqui no vídeo, mas eu não vou me ater ainda para não ficar uma aula muito longa, mas aqui a gente vai ter um parágrafo que vai desenvolver toda essa questão do preconceito, de onde vem o preconceito relacionado às doenças mentais, no outro parágrafo de desenvolvimento, essa omissão do Estado e a conclusão com a famosa proposta de intervenção, mas a gente vai chegar lá nas próximas aulas, certo? E aí, como sempre, vamos dar uma olhada nos temas anteriores, né? Invisibilidade do trabalho de cuidado, valorização dos povos tradicionais, invisibilidade e registro civil, o estigma associado às doenças mentais, democratização do acesso ao cinema, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados e desafios para a formação educacional dos surdos. Eu não vou discutir todos esses temas, mas vou mostrar algumas outras introduções de temas diferentes do Enem para a gente entender como é que esse movimento acontece. Então aqui o tema é sobre a democratização do acesso ao cinema, se não me engano. Exatamente. Então veja só, o que está sendo utilizado aqui como contexto? Ao longo do processo de formação da sociedade, o pensamento cinematográfico consolidou-se em várias comunidades. No início do século XX, com os regimes totalitários, por exemplo, o cinema era usado como meio de dominação à adesão das massas ao governo. Então, olha que curioso, né? A introdução está trazendo um contexto histórico do poder do cinema e como ele era utilizado, por exemplo, por regimes totalitários para dominar, né, para garantir ou para estimular a adesão das massas ao governo. Aí o que você vai estabelecer como ponte, né, com o tema é uma relação de oposição, de concessão. Ó, embora o cinema tenha se popularizado depois como entretenimento, nota-se na contemporaneidade a sua limitação social, em virtude do discurso elitizado que o compõe e da falta de acesso por parte da população. Essa visão negativa pode ser minimizada desde que acompanhada da desconstrução coletiva junto à redução do custo do ingresso para a maior acessibilidade. Então, olha que interessante. O que é o contexto? Isso aqui que está em negrito. Aqui eu tenho a questão da não democratização do acesso ao cinema. Por quê? Está se dizendo que ele é limitado socialmente por conta do discurso elitizado que o compõe, isso é um elemento da tese, e da falta de acesso por parte da população. A introdução poderia ter parado aqui, se fosse contexto, tema e tese, mas ainda existe um período que fala, ó, isso aqui tem que ser desconstruído, essa visão tem que ser minimizada, desde que haja uma desconstrução coletiva e redução de custo do ingresso. Então, aqui já existe uma antecipação da proposta de intervenção, que não é uma obrigatoriedade na introdução, mas que coube aqui nessa redação nota máxima. Vamos ver outro exemplo. É fato que a tecnologia revolucionou a vida em sociedade, nas mais variadas esferas, a exemplo da saúde, dos transportes e das relações sociais. No que concerne ao uso da internet, a rede potencializou o fenômeno de massificação do consumo, pois permitiu, por meio da construção de um banco de dados, oferecer produtos de acordo com os interesses dos usuários. Olha que interessante, então, essa estrutura. Aqui eu não tenho efetivamente um fato histórico, um dado, um número, um nome de uma pessoa, mas eu tenho aqui uma constatação. A tecnologia mudou a vida da sociedade em vários aspectos, transporte, relações sociais, e no caso da internet, a rede potencializou, aumentou um fenômeno da massificação do consumo. Por quê? Porque ela permitiu, a partir da criação de um banco de dados, oferecer produtos de acordo com os interesses dos usuários. A gente sabe disso. Se 3 pessoas que estão no mesmo espaço estiverem acessando o Instagram delas, as propagandas que vão aparecer para essas pessoas podem ser diferentes, se elas não moram nas mesmas casas e têm interesses distintos. Por quê? O banco de dados
vai fazer com que haja oferta de produtos de acordo com os nossos interesses. Portanto, eu já tenho aqui a abordagem temática, que é a manipulação do comportamento do usuário a partir desse controle de dados. Mas vamos continuar. Tal personalização se observa também na divulgação de informações, que dessa forma se tornam muitas vezes tendenciosas. Ou seja, muitas vezes as informações vão ser tendenciosas e isso pode contribuir para uma espécie de manipulação. Nesse sentido, é necessário analisar tal quadro intrinsecamente ligado a aspectos educacionais e econômicos. Veja que aqui eu tenho o contexto, tema e tese bem divididinho. Primeiro falando quanto a tecnologia revolucionou a sociedade, depois falando que a partir do controle de dados, muitas vezes as informações, os conteúdos são tendenciosos, então eu estou falando aqui que existe uma manipulação, e que para entender melhor esse contexto é preciso que se analisem os aspectos educacionais, a escola, e aspectos econômicos. Então, cada parágrafo de desenvolvimento vai explorar um desses aspectos para entender por que existe essa manipulação do comportamento do usuário e como é que o contexto econômico e escolar estão inseridos nisso. Acho que tem mais duas ou mais uma, deixa eu ver. Temos mais duas. Olha essa daqui. Começa com uma referência mitológica. Então, na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morracima eternamente. Todos os dias, Sísifo atingia o topo do rochedo, contudo era vencido pela exaustão, assim a pedra retornava à base. É a historinha do mito. Exatamente isso que acontecia. Odiernamente, que é a mesma coisa que hoje em dia, esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros. Está trazendo o tema. Então, eu estou fazendo aí uma analogia. O Sísifo estava lá, rolando essa pedra morro acima, quando estava quase chegando, a pedra caía. O autor ou autora desse texto está fazendo uma metáfora, uma comparação, uma analogia dessa história com a luta cotidiana de deficientes auditivos, que buscam ultrapassar as barreiras que os separam do direito à educação. Então é como se essas pessoas, se os deficientes auditivos, ficassem rolando essas pedras morro acima, mas não surtisse efeito, já que eles encontram aí várias barreiras, desafios para a formação educacional. Nesse contexto, não há dúvidas de que a formação educacional dos surdos é um desafio no Brasil, trouxe o tema quase que explícito, o qual ocorre, infelizmente, devido não só à negligência governamental, ó a negligência do governo aí de novo, aparecendo, mas também ao preconceito da sociedade. Aqui é importante frisar um ponto. Posso sempre usar a negligência do Estado? Eu não gosto de sempre nem nunca, né? Mas muitas vezes os problemas existentes na proposta e no tema do Enem estão ligados a uma omissão do Estado, desde que você consiga se aprofundar nessa omissão sem problema. Negligência e preconceito. Contexto que está em negrito, o tema que aparece em relação, né, a essa analogia feita e a tese negligência governamental e preconceito da sociedade. E por fim, uma outra redação que usa, né, um outro livro, no caso, Memórias Póstumas de Brás Cubas. E aqui é uma característica difícil da gente ver na redação do Enem, que é título, mas essa tem. Brás Cubas e não tem título porque o título não dá nota nem tira nota, tá? Então por isso que não é muito comum. Brás Cubas, o defunto autor de Machado de Assis, diz em suas Memórias Póstumas que não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Bom, talvez hoje ele percebesse acertada sua decisão. A postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa é uma das faces mais perversas de uma sociedade em desenvolvimento. Então, olha que interessante, aqui teria que ter crase, né? Mas o texto está dizendo, ó, o Brás Cubas lá atrás falou isso, que não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado na nossa miséria. Se ele tivesse vivo hoje, talvez ele considerasse acertada essa decisão, já que a postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa é uma das faces mais perversas da sociedade em desenvolvimento. Já trouxe o tema, que é a intolerância religiosa. Com isso, surge a problemática do preconceito religioso que persiste intrinsecamente ligado à realidade do país, seja pela insuficiência de leis, seja pela lenta mudança de mentalidade social. Insuficiência de leis é um aspecto 1 da tese, lenta mudança da mentalidade social é o outro aspecto da tese. Então veja que a gente tem aqui alguns exemplos de introduções que mostram esse movimento, né? Então, coisas que são interessantes para a gente pensar na introdução. Procure elaborar introduções que tenham pelo menos uma média de 3 períodos. O que é período? É da letra maiúscula até o ponto final. Então, veja o que eu tenho. De Brás Cubas até miséria, um período. Aqui, talvez, até desenvolvimento, outro período, terceiro período.
Não é obrigatório, não é uma regra estanque quando a gente fala de escrita. Existem ali subjetividades, mas é uma forma interessante para que eu consiga linkar as ideias. Lembrando que não basta eu ter 3 períodos, eu tenho que relacioná-los de forma estratégica. E assim como eu falei na primeira aula sobre a tese, a gente pode ter diferentes recursos, mas alguns mais habituais para iniciar a redação. E aí você pode praticar esses recursos, né? Posso começar com fatos históricos, então um fato histórico que me relaciona ao tema é o que aconteceu com o exemplo que a gente leu que usou o Holocausto brasileiro, né? O Hospital Psiquiátrico de Barbacena. Não há um problema em usar dados da coletânea, isso aqui é polêmico, né? Eu não posso copiar, então se eu copio, aquele trecho copiado vai ser desconsiderado, e se eu usar uma informação da coletânea para contextualizar um tema, aquilo não vai ser considerado repertório válido para 200 pontos na C2, mas eu tenho outros 2 parágrafos em que eu posso trazer algum repertório legitimado. Então mais para frente a gente vai ver sobre isso, e acho até interessante porque esse exemplo aqui dessa introdução, ó, ela não traz um repertório explícito, ela está trazendo uma constatação. A tecnologia revolucionou a sociedade, mas não tem um número, um dado, um exemplo, um fato. Então eu posso começar com um consenso, com uma ideia consensual de que o mundo se transformou, a tecnologia transformou inúmeros aspectos da sociedade, como a educação, por exemplo. Posso iniciar com artes em geral, então filme, livro, série, de que você gosta para fazer algum tipo de comparação com a realidade. Essa comparação pode ser por semelhança ou por contraste, por exemplo. Então, vamos supor que você viu um filme e esse filme traz um retrato parecido com a da temática que você vai discutir. Você pode usar por semelhança. Se a realidade retratada no filme, no livro, for oposta à realidade do tema, você pode falar que, todavia, ou que a história, a narrativa ficcional, ela se difere bastante da realidade ao se considerar o tema tal, por exemplo. Então, você pode criar ali alguns recursos para isso. Quando a gente terminar todo esse compilado, falando de tese, introdução, desenvolvimento e conclusão, a gente vai ver algumas redações para entender na prática como isso se manifesta. E aí, enquanto a gente tiver tempo, eu vou trazendo algumas dicas para você estruturar a sua redação. Então é isso, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!